Pessoal, vocês gostaram muito desse notebook aqui, do Lenovo Slim 3. E, bom, a questão é que logo quando a gente comprou esse notebook, fez o primeiro vídeo de unboxing hands-on, a gente já viu que ele é um excelente notebook, mas que na versão mais barata de 8 GB, falta mais memória RAM pra gente extrair 100% dele. Então nesse vídeo eu vou fazer o upgrade de memória RAM neles, vou mostrar pra vocês como que é abrir ele, como que é por dentro e a diferença que faz fazer upgrade de memória RAM nele. Qual que vai ser as diferenças na hora de jogar, ou na hora de trabalhar, na hora de mexer no dia a dia? Bora ver isso daqui. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, esse aqui é o novo Slim 3 da Lenovo, um dos melhores notebooks que vai ter aqui agora no momento, cara. Depende também do preço, né? Mas ele já baixou. Eu fiz o vídeo dele aqui essa semana, foi o primeiro vídeo do Brasil desse notebook que a gente postou aqui no canal, e ele tava custando R$ 3.500 e quando parcelava ficava até mais caro. Ele já baixou de preço. Nesse momento que eu tô gravando, na Amazon, a versão mais barata dele, que é com 8 GB de memória RAM, tá custando 3.200 e pouco. E também dá para parcelar. Já a versão com 16 GB foi para uns 3.500 a 3.600 reais. Então assim, ele já abaixou de preço. Mas a questão é o seguinte, se você quiser comprar a versão de 8 GB, vale muito a pena você fazer o upgrade, eu acho que você tem que fazer o upgrade de memória RAM. E se você comprar de 16 GB e você por algum motivo também quiser fazer o upgrade, nesse vídeo aqui é pra você, belezinha? Então bom, primeira coisa que você precisa saber é o preço que ele tá custando, né? Na versão mais barata de 8 GB, como eu falei, 3.000 e pouco, vocês viram aí o print, o link pra você comprar ele está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Belezinha? Mas bom, esses dias inclusive apareceu uma promoção dele, ontem, que se você comprasse à vista ficava até mais barato. E a gente mandou lá no grupo de ofertas do canal. Se você não tá no grupo de ofertas, você tá perdendo tempo, entra aí que também o link para entrar no grupo vai estar aqui embaixo. Então bom, tá aqui o Slim 3, né? Esse aqui é um notebook focado em trabalho, focado em produtividade, tem esse design bem bonitão da Lenovo e a grande vantagem dele ele tem uma tela IPS, então a gente tem uma excelente tela, ele tem um processador i5 13450H, que é o mesmo do Acer Nitro V, então é um processador muito bom, ele também tem o USB-C que carrega o notebook. E além disso, ele aceita upgrade de memória RAM e SSD. Então assim, ele é perfeito. Ele é tudo que a gente quer, né? Ele tem tudo e não falta nada nele. Isso é muito legal. Bom, primeira coisa que você precisa saber então para fazer o upgrade. Você precisa do notebook, obviamente, e também da memória RAM, tá? Ele usa a memória RAM DDR5. Eu vou usar uma da Crucial, mas você pode pegar memória RAM de qualquer outra marca que você quiser. A que eu vou usar é da Crucial de 5.600 MHz. A memória RAM dele, que já vem nele, tem 4.800 MHz, mas não tem problema você colocar uma maior, vocês vão ver que vai dar certo, vai estar tudo bem. Quanto que custa essa memória RAM? Bom, se você comprou a versão de 8 GB, eu acho que a única coisa que você precisa fazer é comprar mais uma memória RAM de 8 GB e com 16 GB ele já vai ficar top demais, beleza? Não precisa comprar mais do que isso, a não ser que você queira muito, mas eu acho que não precisa. Se você comprou a versão de 16 GB e por algum motivo quer fazer um upgrade, você pode comprar a memória RAM de 16 daí. Por quê? Nessa versão mais básica, de 8 GB, ele vem com 8 GB de memória RAM soldadas na placa e tem um slot lá dentro extra solto para você colocar mais uma memória. Então ele já vem com 8 GB e não tem como você alterar isso. Então se você colocar mais uma de 8, ele vai ficar com 16. Se eu colocar uma com 16, ele vai ficar com 24. Deu para entender? Já a versão de 16 GB vem com a memória de 8 GB soldada e mais uma memória solta de 8 GB. Então se você quiser fazer o upgrade, você precisa comprar no mínimo a de 16, para daí tirar a de 8 que vem com ele e colocar a de 16. Deu para entender? Que também vai fazer com que ele fique com 24 GB de memória RAM. Beleza? Então tá aqui minha memória RAM. Quanto que ela custa? Olha só, eu peguei ela no Mercado Livre. Eu vou fazer o upgrade com 16 GB de memória RAM. Por quê? Para poder você ver o que dá para fazer, né? E principalmente para servir tanto para quem vai comprar o de 8 como para quem vai comprar o de 16 GB. Mas aqui fica a dica, a gente não fez ainda o upgrade, a gente vai fazer, a gente vai testar, mas eu já adianto pra você que eu já tenho essa experiência, eu já conheço, eu sei que, cara, só vale a pena você comprar o de 16 GB e fazer upgrade de memória RAM para 24 GB se você usa para muita coisa aberta, muita aba no Chrome, muita coisa, mas na minha opinião não tem necessidade. Esse vídeo é mais para quem vai comprar o de 8 GB. Comprou o de 8 GB? Cara, se você quiser comprar uma memória RAM de mais 8 e deixar ele com 16, já vai ser suficiente. Mas eu vou fazer aqui com 16 GB para deixar ele com 24, mas não vai ser muita diferença de performance. É só para vocês verem que dá, tá? Mas caso você queira uma memória RAM, essa daqui que eu comprei, custa R$ 349 no Mercado Livre, é 16 GB, 5.200 MHz. Eu tinha falado 5.600, na verdade é 5.200 se não me engano. Tá aqui então, R$ 343. Agora, vou deixar o link dela aqui na descrição.
Agora, se você quiser, também tem a de 8 GB, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, se liga só. A de 8 GB é bem mais barato, R$ 225 no Mercado Livre, tá vendo? 8 GB, 5.600. Não, na verdade, perdão, é isso mesmo, é 5.600 MHz a minha, tá? Então tá aqui, ó, R$ 215, 8 GB ou 300 e poucos reais a de 16. Aí você compra que você achar melhor, belezinha? Então, bom, vamos lá. Primeira coisa, tá com o notebook aqui na mão, você vai pegar e você vai desligar aqui o notebook. Então vamos pegar e vamos desligar o notebook. Lembrando, eu já fiz vários testes com ele antes de fazer o upgrade e depois a gente vai fazer os testes de novo para comparar, belezinha? Notebook desligado, o que você vai fazer? Você vai pegar um mousepad na sua casa, um pano, uma toalha, alguma coisa e vai colocar em cima da mesa para você colocar o seu notebook em cima. Por quê? Para que ele não danifique o notebook. Então eu peguei aqui um mousepad para poder não danificar. Por quê? Porque a gente vai pegar o notebook e vai virar ele dessa forma aqui para baixo. Então, meu, se você às vezes coloca numa superfície mais rígida alguma coisa, além de poder perder os parafusos, pode ser que você danifique, pode ser que você risque o notebook, belezinha? Colocou o notebook dessa forma, você vai precisar de ferramenta. Eu vou pegar aqui agora. Bom, eu tenho aqui esse kitzinho de ferramenta que eu comprei na Amazon. Inclusive eu ia mostrar aqui pra vocês agora, vou até deixar o link na descrição, só que, cara, tá certo isso aqui, olha só quanto que tá custando na Amazon. Tá custando R$8, é porque tá tendo Prime Day, né? Mas eu paguei 20 e poucos reais, tá? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, então é um kitzinho básico, mas você pode usar o que você já tem na sua casa. Mas caso você não tenha, eu vou deixar aqui o kit de ferramenta. E aí você vai achar o bocal certinho para o parafuso. Esse aqui já é o bocal certo, eu já tinha deixado aqui correto. E aí o que você vai fazer você vai começar a abrir aqui, ó. Vai pegar e vai tirar todos os parafusos. Eu gosto de tirar os parafusos e já deixar aqui próximo da onde é que eu tirei ele, para saber onde colocar. Nesse caso desse notebook, como todos são só na ponta, todos os parafusos vão ser do mesmo tamanho. Então, tanto faz, depois se você quiser colocar esse parafuso nesse lugar ou em outro lugar, não vai mudar nada, não vai fazer diferença, belezinha? Mas bom, eu vou tirar agora tudo isso aqui e a gente já volta aqui. Beleza, terminou de tirar os parafusos, uma coisa que eu faço sempre eu deixo sempre os parafusos do lado aqui para eu já saber qual que é em cada lugar, sabe? Mas também, pelo que eu vi, nesse caso desse notebook, todos os parafusos têm o mesmo tamanho, pelo menos é o que aparenta aqui, todos os parafusos têm o mesmo tamanho, então tanto faz se você embaralhar. Nesse caso aqui, tanto faz porque todos têm o mesmo tamanho, você pode colocar qualquer um em qualquer lugar que vai servir, beleza? Mas bom, tá aqui em cima do mousepad, então ele não riscou nem nada. Terminei de tirar os parafusos, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que abrir o notebook, né? Esse notebook aqui, ele tem esta saída de ar nesta parte aqui, então quando o notebook tem essa saída de ar, o legal é porque fica mais fácil de ter aonde a gente puxar. Porque dá para puxar por aqui, ó, dá para eu colocar a mão e puxar. Tá vendo, ó? Dessa forma, ele vai fazendo uns barulhinhos e vai soltando. Só que às vezes é fácil, às vezes é difícil, depende da unidade que chegou para você. Pode ser que seja fácil, pode ser que seja difícil. E uma coisa que sempre acontece eu já dei umas puxadinhas aqui, e os notebooks da Lenovo ultimamente, toda vez que eu vou abrir a primeira vez, eles soltam umas pecinhas assim, ó. Por mais que eu abra com todo o jeito do mundo. Eu realmente não sei se isso aqui é intencional, se é uma trava realmente que você tira na hora que tá saindo, ou se eles estão muito frágeis e toda hora que a gente puxa, tá quebrando as travinhas lá dentro, né? Isso aconteceu já com um dos Lenovo Lock que eu tenho aqui no canal, e aconteceu com esse. Eu dei uma puxadinha, já saiu essa travinha aqui. Mas enfim, basicamente agora o que a gente tem que fazer você pega um pedaço de plástico, alguma coisa que não vai riscar o notebook, e você precisa pegar e ir colocando assim, ó, e ir tirando. Então vamos tentar fazer aqui, eu já volto para você assim que eu conseguir abrir aqui, eu já volto. E pronto, pessoal, consegui aqui, ó, tirar a tampa, tá? Uma coisa que eu ajudei aqui para me auxiliar foi uma espátulazinha de plástico, né? Então sempre use coisas que não vai riscar, que não vai danificar. Não vai colocar a chave de fenda aqui para abrir, porque vai danificar a carcaça do notebook, né? Beleza, retirada aqui, ó. Vamos tirar, vamos ver junto aqui pela primeira vez. E tá aqui. Esse aqui é o interior do Slim 3, tá? Então, primeira coisa que você tem que ver aqui é o seguinte, não toque em nada, não fica tocando na placa, porque você pode passar energia estática aqui e queimar alguma coisa. A gente só vai tocar naquilo que a gente precisa tocar. E bom, a gente já consegue ver aqui algumas coisas legais, né? Primeiro de tudo, a gente já consegue ver aqui, olha, que nós temos aqui o SSD dele, que é esse SSD M2 do tipo menorzinho, né?
E aqui em cima nós temos outro slot para o SSD M2 do mesmo tipo. Então, se você quiser fazer upgrade de SSD, você não precisa tirar o SSD dele, dá para você manter ele e colocar mais um. Muito bom, ele tem um slot extra aqui, né? Mas o que mais importa pra gente é isto daqui, que é a memória RAM. Tá vendo que não tem nenhuma? Como eu falei para vocês, 8 GB já é soldado, né? Então a versão de 8 GB não vem nenhuma aqui. Então aqui com uma memória RAM da Crucial DDR5, é uma memória RAM de 16 GB, 5600 MHz. Será se vai funcionar? Não sei se vai funcionar, mas vamos testar. Então, ó, eu pego, coloco ela, né? A gente traz isso aqui um pouco pro lado aqui, olha. E a gente vai, na verdade é bem simples, você vai só colocar aqui ela, dessa forma, e vai empurrar ela para baixo. Então, pronto, travou. Tá aqui, ó, tá feito. Não precisa tocar em mais nada. Agora a gente vai ver se vai funcionar. Então você vai pegar a tampa dele, vai colocar assim por cima, só para poder tampar mesmo. E aí você vai virar o notebook antes de parafusar, antes de você encaixar, dessa forma mesmo. Você vai virar ele e você vai tentar ligar aqui o notebook para ver se ele ligou, para ver se ele dá certo. Se ele der certo, você vira de novo o notebook e aí você gruda bem a tampa e começa a parafusar. E olha só, mais um pedacinho do plástico que tinha caído que eu falei para vocês. Eu realmente acho que isso aqui é só uma trava de segurança aqui da Lenovo, ó, que eles colocam. Não entendo muito bem o porquê que isso aqui sai, só nos Lenovo que isso acontece. Mas vamos lá, bora ligar aqui o notebook. E uma coisa que vocês precisam saber, pessoal, na hora que você for ligar ele, né, ele vai demorar bastante, isso é normal, tá? Então às vezes demora até mesmo 2, 3 minutos para ligar a primeira vez que você faz o upgrade. Depois disso, ele vai ligar normal, mas a primeira vez depois que você fez o upgrade, ele demora bastante porque ele está reconhecendo, ele está configurando a memória RAM junto com a BIOS, junto com a placa-mãe, então isso demora, isso leva um tempo. Ó, acabei de clicar para ligar, ele ainda está aqui carregando, ele ainda vai demorar. Quando ele ligar pela primeira vez, depois toda vez que você ligar ele vai ligar super rápido, mas a primeira vez demora bastante. Então pode esperar tranquilo, não ache que já não deu certo logo de cara, às vezes demora uns 3 minutos, então pode esperar no máximo uns 5 minutos aí se realmente depois de 5 minutos ele não ligar, é porque não deu certo mesmo, mas espera bastante aí. E tá aí, ó, demorou mais ou menos 1 minuto e ele já ligou, não demorou muito tempo. Já deu o vídeo aqui, então significa que deu certo, ó. Mesmo essa memória RAM maior de 16 GB e 5.000 e tantos MHz, funcionou. Então agora a gente pega, fecha aqui o notebook, vira ele, né? A gente vira ele aqui com muito cuidado e agora você não precisa desligar ele porque você não vai mais abri-lo, né? Você só vai fechar. Então ele já tá aqui com a tampa, a gente vai pegar, força agora aqui a tampa para baixo, para ela ir travando em todos os pontos que tem que travar. Pode forçar bem, trava bem aqui o notebook para não ficar nada aberto, nada errado ali. E depois que você viu que você travou tudinho, aí pode vir parafusando todos os parafusos no lugar correto, né? Como eu tinha aberto ele dessa forma, apesar dos parafusos serem iguais, eu tenho essa manha de querer colocar sempre todos os parafusos no mesmo lugar. Então a gente vem aqui e coloca todos os parafusos, cada um no lugar certinho aqui deles. E é isso aí, já volto com vocês. E bom pessoal, notebook ligado, tamo aqui de volta, já fiz os testes e meus amigos, ficou muito melhor, não é pouca coisa não, é muito melhor, vocês vão ver. Eu vou mostrar pra vocês o teste no Premiere na hora de renderizar vídeo, vou mostrar teste jogando também. Bom, primeira coisa que você precisa saber é, se você pegou a versão de 8 GB e fez o upgrade, seja para 16 ou para 24 GB, não importa, você vai ter um notebook muito melhor para trabalhar no dia a dia ali na hora de abrir mais abas no Chrome. Então, tô aqui com o Chrome aberto. O Chrome consome muita memória RAM. Então eu vou poder abrir muito mais abas no Chrome do que eu poderia abrir antes. E o notebook não vai travar, né? Porque o processador dele é muito bom e vai ter muita memória RAM. Daí, de verdade mesmo, fica perfeito. Olha isso, cara. Você pode abrir milhares de abas, vai pegando, abre um monte de coisa aí e que vai ficar realmente muito bom, você não vai ter nenhum tipo de problema com abrir um monte de coisa aqui. Meu Deus do céu, quantas abas do Chrome, vamos fechar isso aqui. Ó, fechou na hora, tá vendo? Tá realmente muito de boa. Bom, como eu falei pra vocês, deu certo. Como é que você sabe que deu certo? Você vai ligar o notebook e ele ligou, então já deu certo, né? Mas uma outra coisa que você pode fazer é instalar um aplicativo chamado CPU-Z. É de graça, só colocar CPU-Z no Google. Esse aplicativo mostra os dados do seu computador, mas se você quiser, nem precisa instalar esse aplicativo. Dá pra fazer pelo próprio Windows também. Você vai vir aqui no aplicativo e clicar em memória, ele já mostra aqui, olha, DDR5, 24 GB, tá vendo?
certinho aqui, ó, funcionando. Ou então você pode também pegar, clicar aqui, ó, na barra... Deixa eu fechar aqui o Discord, não quero usar o Discord agora. Você pode também clicar aqui na barra do Windows com os 2 dedos, clicar aqui em gerenciador de tarefa, e aqui no gerenciador de tarefa, você também consegue ver os dados, clicando aqui, ó, nessa segunda opção. Ele já mostra aqui, ó, memória, então tem 24 GB de memória RAM. Tá vendo? Aqui ele mostra o que está disponível, o que está sendo usado e tudo mais. Então, assim, deu certo, funcionou perfeitamente. Elas funcionam em conjunto porque a outra memória RAM está soldada. Então, tem uma aplicação muito boa. Mesmo você colocando 8 GB ou colocando 16, elas vão funcionar em conjunto, né? Lembrando, é DDR5, tem uma memória RAM soldada. Então, ele consegue fazer funcionar em conjunto, mesmo as memórias RAMs sendo diferentes, tá? Então, pô, primeira coisa, deu certo. Agora, eu devo dizer o seguinte, foi bem fácil de abrir esse notebook, porém, ele tem esses defeitos que vocês viram, né? Ele sai essas pecinhas, cara. Isso é bem característico dos modelos novos da Lenovo. E dá a impressão que você tá quebrando o notebook. Mas assim, de fato, você não está. Por quê? Porque ele trava perfeito, olha só. Ele travou perfeito, não fica bambo. Mesmo depois que eu fechei, olha, tudo tá bem travadinho, sem nenhuma fresta, não faz barulho. Então, realmente, eu não sei se são travas de segurança ou se são, de fato, alguma trava que quebra na hora que você abre a primeira vez, mas ele sai essas lasquinhas. Bom, fica tranquilo, porque de maneira geral não quebrou o notebook meu mesmo aqui, ó, tá perfeito e depois travou perfeitamente no lugar, tá? Mas se na hora que você abrir o seu, você vê que tá fazendo uns clack, que tá saindo uns pedacinhos de travinha, fica tranquilo, pelo menos isso aconteceu com um dos meus Lenovo Lock, aconteceu com esse, mesmo abrindo com todo o cuidado do mundo, eu acredito que é uma característica mesmo dele, acho que é uma trava mesmo que eles colocam lá para ficar melhor travado, e aí depois que você abre a primeira vez, aquilo sai mesmo, mas tá aqui. Ficou perfeitamente bem travado. Bom, primeira coisa que eu fiz aqui foi ver como que ele teria diferença na hora de trabalhar. Para isso eu abri o Premiere, lembrando, é um notebook muito bom para edição de vídeo, porque ele tem um baita de um processador. Então, para edição de vídeo ele vai muito bem, mas quando eu comprei ele com 8 GB, eu falei para vocês que ao abrir o Premiere, né, vocês estão vendo aí como ele estava antes, no começo, o meu projeto de vídeo que eu sempre abro no canal, que é um projeto mais pesado, tem bastante efeito, ele deu umas travadinhas, depois ele ficou liso. Porém, agora com 24 GB, né, ou também poderia ser com 16 GB, ele não fez isso, ele não travou, mas não só isso. Antes, com 8 GB original, eu tinha colocado ele para renderizar esse vídeo de 3 minutos, né, e ele fez o render em 6 minutos e 34 segundos, o que é muito tempo, né, era um tempo maior do que o do Galaxy Book 4 com o 300, sendo que esse processador é muito melhor. E eu tinha falado para vocês que esse tempo alto é porque tava faltando memória RAM. E era verdade. Agora com o upgrade não só ficou extremamente liso a timeline, dá até para colocar um pouco mais de efeito que ele não vai travar, então realmente ficou muito bom para trabalhar com edição de vídeo, mas também na hora de renderizar esse mesmo vídeo, ele renderizou em 4 minutos e 57 segundos. Gente, eu tô falando de 2 minutos de diferença, isso é muito tempo. Para você ter noção, ele não só ficou melhor do que o Galaxy Book 4 com o 300, como até mesmo ficou melhor do que o Galaxy Book 4 com o i3. Eu digo até que tá melhor do que o próprio Galaxy Book 4 com o i5 em relação à potência. Então ele realmente ficou muito bom na hora de renderizar o vídeo do Premiere. Tá extremamente aprovado, de verdade mesmo. Uma outra coisa também legal de falar é que antes, com 8 GB original, na hora que a gente abria um jogo como Valorant, por exemplo, ele até rodava, mas eu tinha falado pra vocês a mesma coisa. Pô, ele rodava o Valorant, mas de vez em quando ele dava umas travadinhas e rodava na média dos 80 FPS, né? Agora ele melhorou muito. Se liga só como ele rodou o Valorant. Pessoal, e a diferença na prática jogando é absurda. Se liga só, eu tô aqui com o Valorant aberto e a primeira vez que eu gravei com o Valorant, eu falei pra vocês que a média ficava em torno de 80 FPS. Mas tinha momentos que caía, tinha momentos até que dava uns stutters, que são aquelas micro travadinhas. Cara, agora não só não dá mais isso, como olha a média de FPS. Eu tô jogando Valorant com uma média de 180 FPS, tem máximas aqui que chegam a 240 FPS às vezes, então assim, ficou muito melhor, muito mesmo. Não tá travando nem um pouco, nenhum momento mesmo, eu que sou ruim mesmo aqui, tá? Mas não tá travando nada, nossa, deixa eu pegar um, aqui, isso aqui é melhor, pronto. Não tá travando em nenhum momento, ficou extremamente fluido. A diferença não é só na hora de trabalhar, tá? Até na hora de jogar alguma coisinha, vocês viram, o Premiere já deu uma diferença, mas assim, aqui também, cara, absurdo, eu tô falando do dobro de FPS médio, o dobro de média. Olha isso aqui, olha esse momento aqui, ó, eu vou aqui pra um lugar mais interno, olha isso, mais de 200 FPS. Tá aqui 73 graus o processador, tá utilizando 50% dele, e 14 GB aqui de memória RAM, né? Insano.
Ficou muito melhor o Valorant. Não é pouca coisa não, é muito, mas muito melhor mesmo. E claro, um outro jogo que eu também tinha testado antes era o Peak, né? Aquele jogo novo de escalada, né? Que dá pra jogar com os amigos, um joguinho bem bacana também. E tinha rodado aqui com tudo no mínimo na média dos 32 FPS antes, né? Bom, agora também melhorou demais. A média ficou acima dos 43 FPS, chegando a 50 e poucos FPS ali. Então melhorou muito o Peak também. Então todos os jogos que você vai abrir aqui, que já abria antes, ele vai abrir muito melhor. É claro, continua sendo um notebook que não tem placa de vídeo dedicada, não é um notebook gamer. Se você quiser jogar, é só jogo básico. Mas, por exemplo, um The Sims que antes quase que não ia abrir, agora abre muito bem também. Eu tentei abrir um jogo muito pesado, como Homem-Aranha, por exemplo, ele até abriu, coisa que antes nem abria, só que não tá jogável não, pelo menos não em Full HD. Na verdade, a tela dele é um pouco mais do que Full HD, porque ela é mais alta, né? É 16:10. Então o Homem-Aranha não ficou jogável, ficou abaixo dos 30 FPS, vocês estão vendo. Mas isso significa que se você quiser jogar o Homem-Aranha e quiser colocar o gráfico em HD, ao invés de Full HD, ele vai rodar também. Então realmente ficou um notebook bem forte. Valorant, Fortnite, Minecraft, isso daí vai rodar aqui com certeza. E claro, na hora de trabalhar, vocês viram que o Premiere ficou muito melhor, tanto na hora de trabalhar como na hora de fazer o render do vídeo. Você vai trabalhar com AutoCAD, SolidWorks, esse notebook ficou muito bom para isso, principalmente com o upgrade de memória RAM. Então tá realmente muito aprovado, já tava bom, agora que eu vi que, aceitou super fácil a memória RAM que eu recomendei para vocês, tanto de 8 como de 16 GB vai muito bem, e além de já ter abaixado de preço, fica aqui fortemente a minha recomendação do Lenovo Slim 3. Baita notebook. Eu vou continuar testando ele, se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo só testando jogos, né, que a gente sempre faz aqui no canal, ou comparativo, que é um comparativo dele com outro notebook. Comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês, belezinha? Link de tudo que eu falei tá aqui na descrição. Comenta aqui o que você achou dele, se você comprou, comenta a sua opinião pra ajudar quem tá pensando em comprar. Tamo junto, galera. Valeu e falou!